Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 331. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Capítulo 17, na Gênese, predições do Evangelho. Predições é o mesmo que previsão, que são atos de afirmar com convicção aquilo que poderá acontecer no momento futuro. Então, predições do Evangelho. E o primeiro tema, como todos, é um tema muito importante. Ninguém é profeta em sua terra. Então, no item 1, Kardec assim começa dizendo: na verdade, Kardec aqui ele expõe uma passagem do Evangelho de Mateus 13, 54, 58. Então vejamos bem o que Mateus em seu Evangelho ele descreve. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: donde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Então, como já disse no princípio do vídeo, essa passagem é de São Mateus 13, 54, 58. Então, Kardec nos faz o seguinte, ele nos deixa aqui o seguinte comentário, esclarecimento. Anunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. E isso é verdade. Principalmente no nível evolutivo qual nós nos encontramos, quando ainda não conseguimos raciocinar aquela passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra.
nós temos o hábito de dizer que as leis mosaicas, as leis de Italião, olho por olho, dente por dente, elas ainda se fazem presente no ano de 2023, no seio da humanidade. Porque, por incrível que pareça, é óbvio que faz parte dos estudos, mas a vinda do Cristo há 2000 anos atrás parece que não adiantou nada. Os ensinamentos por ele deixado parece que não adiantaram nada. Parece que entrou num ouvido e saiu no outro. Porque não existe sequer uma pessoa na face da terra, com todo respeito. A gente generaliza, porque nós sabemos que essa é uma questão muito complexa, até porque não temos como adentrar o coração dos seres humanos. Só Deus e Jesus e os excelsos espíritos que compõem o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo é quem tem condições, mas nós não temos condições de adentrar o íntimo de cada indivíduo para saber o que ele pensa ou o que ele deixa de pensar. Podemos dizer que praticamente 100% da humanidade esse hábito cultiva, que é o hábito do julgamento, o hábito da maledicência, existem aqueles que escancaradamente julgam, mas existem aqueles que não escancaradamente, mas sutilmente ele tece lá os teus comentários, o teu ponto de vista, negativo ou positivo, isso tanto verbal quanto mental. Principalmente vamos analisar assim, é muito simples a nossa análise. Nesse período atual, o calor se faz abrasador. Não tem um que não crama o calor. Eu cramo também. É um hábito que nós cultivamos. Nossa, mas que calor! Eu não aguento esse calor. Mal sabendo todos nós que essa temperatura ela é providencial, faz parte dos desígnios do Criador. Porque se não fizesse parte, não existiria. E na época do frio? Nossa, mas o frio está doendo. Eu não estou aguentando o frio. Então nós blasfemamos, reclamamos,
nós julgamos durante todo o período. E aquelas pessoas que saem e repara o cabelo da outra, a unha da outra, o sapato, né? O manequim, como a pessoa está vestido. E as pessoas que atacam a justiça da terra, os políticos. Tem alguns canais na televisão que eu nem ouso assistir, mas já assisti para poder servir de material, de matéria, que se você torce a televisão, sai sangue. E quantas pessoas assistem esses programas? Quantas pessoas, através da maledicência, fazem de tudo para enlamear o nome da outra pessoa aqui na Terra? Tudo por inveja, tudo por ciúme, tudo por incapacidade. Por que incapacidade? Porque é natural. A minha inveja de você é justamente porque eu não possuo o que você possui. Então, eu penso que é mais fácil enlamear o teu nome do que trabalhar e conquistar também o que você já conquistou. É assim que pensam os ignorantes, com todo respeito. Então, existe a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, ou não aqui na Terra? É lógico que existe. Existem países no mundo, no ano de 2023, que ainda a forma deles punir os cleptomaníacos ou os adúlteros é através da pedra, como há 2000 anos atrás. Existem países que eles detêm vários tipos e meios de matar as pessoas no corredor da morte. A cadeira elétrica, as injeções letais, forca. E entre as religiões, quanto brigam as pessoas. Mas não só entre as religiões. E dentro de casa, quando alguém se envereda por um lado, por exemplo, na tua casa a sua família é composta de 8 irmãos, vamos pensar por aí. Mas você decide ser espírita. Então, 7, mas o pai e a mãe, 9 contra você. Ninguém acredita no que você fala, no que você faz. Ninguém te dá crédito. Por incrível que pareça, com todo respeito à colocação, logo mais adiante nós vamos ver isso aqui.
Os maiores antagonistas do Espiritismo encontram-se no seio da própria família nossa. Quantos irmãos são contra outros irmãos porque eles trabalham de certa forma numa casa espírita? Eu, porque não vou dizer porque sou mais velho dos irmãos, não é nada disso, porque eu acho que o respeito é o que importa, tanto no mais novo quanto no mais velho. A pessoa tem caráter? Tem. Tem moral? Tem. Então vamos respeitar tanto o irmão mais novo quanto o mais velho. Não tem esse negócio de, porque é o irmão mais velho tem que respeitar. Não. Às vezes o irmão mais velho ele é um promíscuo, não tem moral nenhuma, mas eu desde criança vejo espírito, falo com os espíritos, cadeira elétrica, né? Ouço os espíritos. 99% eu ouço e vejo os espíritos inferiores, porque enganam-se quem busca o espiritismo para educar vidência e audição, para ver apenas Eurípides Barçanufo e Dr. Bezerra de Menezes. Que não. Os médios, por isso o nome, o termo médio. Ele é médio, né? 1,25, médio. Os médios, eles ouvem e vê quase que 90% os espíritos inferiores, porque condiz com as vibrações do médium. Com o passar dos anos, vem lá disciplina, disciplina, disciplina e educação mediúnica. A educação não só mediúnica, mas a educação moral também. Então, desde criança, eu lido com o mundo espiritual. Mas sei que, desde criança, sempre fui ali, como se diz assim, enérgico. A família nunca ousou me barrar. Tentaram, mas não conseguiram. Porque sempre fui enérgico com amor. Conversa-se de tudo, mas não se fale nessas questões, porque eu viro as costas e não dou satisfação. Orgulhoso? Não. Mas não devemos ficar perdendo tempo com seres que, de certa forma, o intuito deles é te desestruturar. Então nós temos que entender que 90% dos antagonistas, daqueles contrários aos desígnios de Deus, quase sempre encontram-se dentro do próprio lar. É aqueles que trabalham para desviar a cabeça da outra pessoa,
A senhora está ficando doida, mãe? Mexer com o espiritismo? O senhor também, pai? E tal, e tal, e tal. Sei que se a pessoa não for ali de uma convicção sincera, ele se perde. Então, essa mensagem aqui de Mateus, essa passagem de Mateus, ela é atualíssima, né? Predições do Evangelho, que é: ninguém é profeta em sua terra. Enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos, e à qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. De fato. Só depois que a pessoa desencarna é que 99% da humanidade vê as qualidades boas dele ou dela. Porque em vida são poucos. E mesmo assim, em vida, aqueles poucos, eles esquecem com uma facilidade. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive. Tá vendo só? É o que eu acabei de dizer aqui. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus, né? E entre aqueles em cujo seio vive. Tanto na sociedade onde a pessoa se encontra, quanto no seio familiar. A confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras estas e, em nenhum caso, absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se deste modo. Então, Kardec aqui nos esclarece dizendo que tudo isso não passa-se da fraqueza humana e que pode explicar-se deste modo. Então, no próximo vídeo, nós vamos adentrar a esta explicação de Kardec. Então, vamos para o próximo vídeo.